Josué 24:14 diz assim: Agora temam ao Senhor e sirvam-lhe com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se os deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Feche os teus olhos. Pai, nós te engrandecemos, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Nós, ó Deus, nos prostramos agora aos teus pés, Senhor, ainda em adoração, pelo menos agora de uma forma diferente, em reverência à tua santa, poderosa e gloriosa palavra. Que aquilo, Senhor, que vai inundar os nossos ouvidos, a nossa mente, ó Deus, cria em nós a transformação necessária, gere em nós, Senhor, a satisfação, a alegria e a necessidade da tua presença em nós, Senhor. Que o teu Espírito que habita em nós nos sacuda mesmo nessa manhã, como o Senhor já tem feito. Te agradecemos pelo tempo de comunhão que tivemos mais cedo. Te agradecemos, ó Deus, pela abertura do culto. Te agradecemos, ó Deus, pelos louvores que foram entoados. E também, desde já, te agradecemos pelo que o Senhor vai ainda fazer nessa manhã, Pai. Hoje é uma manhã onde viemos aqui nos reunirmos para ceiarmos, para termos, ó Deus, mais a convicção, a certeza em nós do teu amor, da tua palavra, e por isso nós te engrandecemos, por isso nós te exaltamos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, Senhor, na tua presença. Nós te agradecemos, Pai, por esse culto, em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja pode se assentar. Irmãos, primeiro culto de 2026, como já foi dito, culto de ceia, e eu perguntava ao Senhor: Senhor, o que dizer à tua igreja? O que dizer à tua igreja? E rapidamente, lembrando do que vai acontecer aqui daqui a pouco, Deus me deu esse direcionamento, essa direção para nós aqui nessa manhã. Irmãos, a palavra diz, no capítulo seguinte de Josué 25, para quem não sabe, contextualizar um pouquinho a igreja, Josué, vamos dizer assim, estava no final de carreira. É verdade, ele estava aí no final da sua vida. E quando no capítulo 24 ele recebe da parte do Senhor uma palavra de renovo para o povo. E é quando ele se apresenta diante do povo e faz essa declaração. Mas antes dessa declaração, se você tiver aí com a sua Bíblia aberta, você vai ver que antes dele fazer essa declaração, ele faz uma lembrança ao povo de algumas coisas que Deus havia feito no meio dele. Ele lembra de Abraão, que tirou Abraão exatamente do meio da idolatria. Ele lembra de algumas bênçãos que havia dado o povo. E Josué vai declarando essas coisas até que ele chega ao ponto de onde nós falamos aqui, no versículo 14 e no versículo 15. E finalmente ele chega e fala: vocês escolham quem vocês vão servir. E por isso, irmãos, nessa manhã nós vamos falar sobre o dom de servir. E o que o Espírito Santo ministrava ao nosso coração é: lembra a minha igreja do prazer que é servir a Deus. Amém, irmãos? O prazer que é servir a Deus. É claro, diz a palavra, diz aí o texto, Josué morreu quando ele tinha aí 110 anos. Então, antes de morrer, Moisés tinha essa missão de dar uma direção ao povo antes da sua morte, antes do seu falecimento. E foi exatamente essa a mensagem que Josué deu ao povo
direcionada por Deus a ele. Ei, povo, escolham a quem vocês vão servir. E Josué prontamente diz: eu e minha casa, nós vamos servir a Deus. Amém? Não sei a qual Deus você vai servir, não sei se você vai pegar, preste atenção no verso 15, quando ele diz o seguinte: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir, se aos deuses dos seus antepassados. Vocês vão escolher se vocês vão continuar servindo as suas tradições, aquilo que você aprendeu, aquilo que você acha, aquilo que foi ensinado a você, aquilo que está te prendendo ao passado. Você vai ter que escolher se você vai continuar servindo a esse Senhor, ou então se você vai continuar servindo aos amorreus, que é o Deus que você está vivendo hoje. E é interessante essa mensagem, é interessante esse contexto, porque Josué fala ao povo: olha, vocês estão presos a duas coisas, ou ao passado, ou a coisas que te prendem no presente. E para nós que estamos aqui diante de um novo ano, o que temos a dizer à igreja é: não fique presa no passado, e nem as coisas que estão acontecendo no presente. Se lance para o novo. E o que é o novo? O novo é Deus, irmãos, porque é Deus quem nos renova. Essa palavra é exatamente a palavra que Deus mandou Josué dizer ao povo, é o renovo que estaria vindo para o povo. Então, se você está aqui hoje, você deseja o renovo, então se lance como você nunca se lançou para Deus, corra para a presença de Deus como você nunca correu, se prostre diante da presença de Deus como você nunca fez. E você pode estar se perguntando: como eu vou fazer isso? Como? Servindo a Deus. Irmãos, quando a gente fica estagnado no reino, e eu não estou falando simplesmente de coisas práticas de dentro da igreja, o que eu estou querendo dizer é quando nós estamos estagnados, acomodados, com a nossa vida espiritual amortecida, paralisada, é isso que acontece. Outros deuses vão tomando conta, ou coisas do passado vêm tomando força, ou coisas do presente vão minando a nossa força. E o que Josué nos diz é exatamente isso: olha, sirva ao Senhor. E a gente vai ver que há prazer no serviço. Se eu perguntar se alguém aqui tem prazer no trabalho, talvez você provavelmente vai dizer que não. Porque, irmãos, o trabalho ele foi de fato demonizado pela nossa cultura. Mas para quem não sabe, se você for lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 19, realmente por conta do pecado, Deus disse o seguinte: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é o pó, e ao pó retornará. Só que não foi assim que Deus fez as coisas. Se você for em Gênesis 2:20, você vai encontrar o Adão simplesmente feliz da vida, porque ele tinha uma responsabilidade. Qual era a responsabilidade de Adão? Está escrito assim, ó: assim o homem deu nomes a todos os animais de rebanho, as aves do céu e todos os animais do campo, contudo, não se encontrava para o homem uma aliada semelhante a ele. Muita gente pensa que às vezes Adão, né, pastor? Ficava lá, ele fez uma rede, botou umas folhazinhas e ficava lá na rede. Daqui a pouco Deus vai falar comigo, ó. Estou aqui tranquilo. Não, irmãos. Adão tinha responsabilidades. Imagina você dar nomes a todos os seres que foram criados, dar nomes a todas as aves que foram criadas. Então Adão não estava ali naquele momento preocupado realmente com o que ia comer ou beber. Porque se você olhar o capítulo 2 de Gênesis e depois ler, diz que o rio fluía e ele banhava
as árvores, ele banhava. Ali o processo era natural, ninguém precisava, Adão não precisava de fato ficar ali mexendo na terra, jogando semente, já estava tudo pronto, o ecossistema funcionava automaticamente. Não precisava realmente Adão ficar plantando, não precisava Adão ficar regando, não precisava Adão ficar arando a terra. Então a preocupação de Adão não era com o que ele realmente ia comer, ia fazer. A preocupação de Adão, se é que ele tinha preocupação na nossa linguagem para que nós pudéssemos entender, e de fato ele não tinha. Mas ele tinha uma responsabilidade e fazia isso com prazer. Então servir a Deus, irmãos, é com prazer. E que isso possa fazer sentido para você hoje. Porque quando eu estou servindo a Deus, eu estou na presença de Deus. Eu não tenho como servir a Deus e não estar na presença dEle. Eu não tenho como fazer algo em seu nome e não estar na presença dEle. Por isso Adão estava ali tranquilo. E Adão olhava e falava assim: eu vou dar o nome daquele, na nossa língua, né? Na nossa realidade. Esse bichinho verdinho, bonitinho, vou dar o nome dele de papagaio. Então Adão não estava ali à toa, Adão não estava no paraíso ali, tranquilo. Não. Ele tinha responsabilidades, ele tinha compromisso. Ele não estava ali sobre esse jugo do trabalho que muitas vezes nós nos encontramos, irmãos. E se de fato trabalhar para Deus para você se é fardo, tem algo errado. E que nessa manhã a satisfação, o prazer de servir a Deus possa fazer sentido para você nessa manhã, irmãos. Você que está com o seu ministério parado, você que está com os planos de Deus para a sua vida paralisados, irmãos, esse é o ano de pôr as coisas em prática, esse é o ano de fazer com que as coisas aconteçam, irmãos. Esse é o ano do seu crescimento espiritual. Faça desse esse ano, não é porque Deus quer, porque esse é o ano que todo mundo está dizendo, não, irmão. Faça desse ano o seu ano, faça desse tempo o seu tempo. A escolha está diante de mim, de você. A gente que tem que escolher já, desde já, a qual Senhor a gente vai servir. Josué escolheu: eu vou servir a Deus, eu e minha casa vamos servir a Deus. Escolha isso, irmão, escolha isso, irmã, escolha servir a Deus. Sabe por quê, irmãos? Ainda dentro desse texto, servir a Deus é reconhecimento e gratidão por todo o favor imerecido e fidelidade de Deus. Todo o tempo que eu me dedico, irmão, seja em oração, seja me preparando para o louvor, seja me preparando para um evangelismo, seja abençoando a vida de alguém, seja orando pela vida de alguém, tudo que eu faço em nome de Deus é por gratidão e reconhecimento do favor imerecido de Deus. E por isso que às vezes o que a gente faz não tem sentido, irmãos. Às vezes a gente faz algumas coisas, às vezes o nosso ministério a gente não se sente tão frutífero, porque talvez o propósito do que nós estamos fazendo não é a gratidão e o reconhecimento a Deus. Porque quando a gente faz qualquer coisa, irmãos, com esse sentimento, com essa certeza, com essa convicção, Senhor, eu posso estar doando um pão, eu posso vir para a igreja fazer um café, aquilo ali vai ter um sentido diferente, porque, Senhor, eu estou fazendo porque o Senhor fez muito mais por mim, e o que o Senhor fez é impagável. O que o Senhor fez é impagável. Senhor, então eu vou me dedicar mais. Senhor, então eu vou me preparar mais. Senhor, então eu vou me firmar mais. Porque eu reconheço o que o Senhor fez por mim. Você já viu quando alguém faz alguma coisa para você por gratidão? Geralmente quem faz alguma coisa para você por gratidão
e a pessoa chega e fala assim: ontem eu fui surpreendido com uma notícia dessa. Ó, eu vou te fazer isso. Sabe por quê? Porque naquele dia lá atrás, o que você fez por mim e o que eu recebi, irmãos, foi muito maior do que eu fiz lá atrás. Porque a pessoa faz por gratidão, por reconhecimento. E quando eu e você fazemos por reconhecimento, irmãos, é outra coisa. E sabe por que eu digo que servir a Deus é tão prazeroso? Porque quantos de nós estamos aqui e vivíamos resgatados no mundo, largados no mundo, presos no mundo? Quantos de nós que não estamos aqui, que não nasceram no berço cristão, e vão se lembrar que até muito pouco tempo atrás, talvez você não tinha um sentido para a sua vida. Senhor, eu estou tão perdido, como esse louvor que foi ministrado por último, o vazio que está dentro de nós, que nos faz ficarmos perdidos, sem saber para onde ir. Mas servir a Deus nos dá um destino, servir a Deus nos dá uma missão, servir a Deus nos dá um rumo, um direcionamento. Então, irmãos, é extremamente essencial para a nossa vida servir a Deus. É essencial. Ah, Senhor, realmente, quando eu olho para trás, a minha vida era tomada por outros deuses, por outras preocupações, por outras prioridades, mas quando hoje eu estou na Tua presença, quando hoje, Senhor, eu estou diante de Ti, a minha vida tem sentido. E aí, irmãos, tudo passa a ter sentido, seu casamento passa a ter sentido, a sua família passa a ter sentido, porque Deus nos ensina que uma vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus é uma vida de legado, é uma vida que deixa marcas. E por mais que você não queira deixar marcas, a sua vida, a sua história está deixando marcas. E as marcas que eu e você estamos deixando, elas são boas ou ruins? São feridas ou são bênçãos que nós estamos deixando, irmãos? Por isso, servir a Deus é glorioso, é prazeroso. Acima de tudo, irmãos, servir a Deus é privilégio. É privilégio, irmãos. Por mais que haja dificuldade, por mais que haja problema, eu e você servirmos a Deus é privilégio. Olha o que diz Deuteronômio 10, verso 12 a 13. Deuteronômio, capítulo 10, verso 12 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: E agora, ó Israel, que o Senhor, o seu Deus, pede a você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, e que ande em todos os seus caminhos, que o ame e o sirva, e que sirva ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje dou a você, para o seu próprio bem. Irmãos, quando a gente aprende isso, quando a gente entende isso, que servir a Deus é bom para quem? Para a gente mesmo. Que chave, irmãos, que virada, que entendimento. Servir a Deus é bom para quem? Para a gente mesmo. Servir a Deus é bom para quem? Para todos que estão à nossa volta. Servir a Deus faz bem. Gastar tempo com o reino faz bem. Pensar nas coisas de Deus faz bem. Faz bem para quem? Para você mesmo. E olha que coisa grandiosa, que quanto mais eu me dou a Deus, mais eu sou transformado. Quanto mais eu me entrego a Deus, mais eu sou modificado. Quanto mais eu estou perto dele, mais eu me pareço com ele. Por isso, em Deuteronômio, Deus vai dizer através de Moisés esse recado ao povo: ame a Deus, obedeça a ele, tema a ele, viva para ele. Porque sabe quem vai ganhar com isso?
você mesmo. E a gente que às vezes tem ainda essa mentalidade de exatamente querer absorver as coisas de Deus, simplesmente consumir o que Deus tem a oferecer, irmãos. E olha como é um Deus de misericórdia, que Ele não está preocupado quanto eu e você vamos consumir dele. Independente do que eu e você faça, com aquilo que Ele derrama sobre mim e você, o seu amor e a sua misericórdia, Ele continua sendo Deus. Quem é esse? Como diz essa canção, que só tinha pecado a oferecer, quem é esse? Sejamos sinceros, irmãos, o que eu e você poderíamos oferecer a Deus de verdade? O que eu e você poderíamos dar a Ele de verdade? Hebreus capítulo 6, verso 10. Mantenha a sua Bíblia aberta, Hebreus capítulo 6, verso de número 10. Olha o que diz esse texto. Hebreus capítulo 6, verso de número 10. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continua a ajudá-los. Eu estou destacando alguns versículos, irmãos, sobre o serviço, para que de fato a gente entenda o tamanho da bondade e da graça do Senhor através do que Ele nos propõe. Irmãos, quando você faz alguma coisa em nome de Deus e para Deus, isso não é em vão, irmãos. Amém. Agora, isso vai depender da minha sinceridade, do meu coração e da sua sinceridade de coração. Sabe por quê, irmãos? A matemática de Deus é diferente da nossa. Deus não pensa de maneira quantitativa. E a gente precisa entender isso. O que Deus requer é um coração puro, seja de 1 ou de 1 milhão. Mas o que Ele quer é um coração contrito, sincero na presença dEle. Então não se preocupa se você não está tendo o reconhecimento que você espera, ou que você esperava, daquilo que você está fazendo. Deus vai te recompensar, irmãos. O reconhecimento humano é importante, ele é importante, precisa ser feito, precisa. Mas o ser humano é falho, irmãos. Às vezes a atenção que talvez você espera não seja dada à sua causa. Mas não se preocupe com isso. O que você está fazendo não está em oculto aos olhos dele. O que você está fazendo, se é com sinceridade, ele vai te recompensar. 1 Samuel 12, 24. 1 Samuel 12, 24. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel 12, 24. Somente temam o Senhor e sirva a Ele fielmente com todo o coração. E considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. Irmãos, temer a Deus, agradecer a Deus, obedecer a Deus, como nós já falamos, é consequência de quem serve. Qual é a chave disso aqui? Qual é o entendimento disso aqui? Não faça para obter nada da parte de Deus, porque Ele já te deu o que nós precisamos. Faça por gratidão ao que Ele já fez. E aí você vai ver portas novas sendo abertas. Você consegue entender isso? Não seja legalista com Deus. Não barganhe com Deus. Não proponha uma negociação com Deus. Eu vou fazer isso para obter isso. Não, irmãos, não faça isso. Simplesmente faça, Senhor, eu estou fazendo, porque eu mereço, eu não sou merecedor do que o Senhor está fazendo. É a forma que eu tenho, é o que eu tenho. O que você tem nas suas mãos? Eu tenho os meus pecados, Senhor.
Irmãos, olha que glorioso isso. E aí Deus fala, você tem pecado? Então tá. Sabe o que eu faço com teus pecados? Eu te perdoo. Sabe, irmãos, às vezes a gente quer ter para fazer, quando na realidade a gente já tem o que a gente precisa para fazer. A gente quer tempo, a gente quer uma saúde melhor, a gente quer um recurso melhor, a gente quer uma série de coisas, mas você já tem o que você precisa. Está na tua mão. Ah, mas eu só tenho pecado. Então deixa ele fazer a obra transformadora de perdão na tua vida para você ver o que vai acontecer com você. Irmãos, a gente tem esse péssimo hábito de dizer que não estamos preparados, irmãos. Irmãos, você, igreja hoje, nesse tempo, em 2026, seja sincero e faça com o que você tem de mais puro e que está nas tuas mãos. Se for dar um copo com água, dê um copo com água. Se for passar 15 minutos orando por alguém, então passa 15 minutos orando com o que tem. Se você não pode dar uma janta e dar um copo com água, dá o que você tem hoje, que é um copo com água. Mas não, a gente quer exatamente, a gente vislumbra um projeto, mas a gente não se atenta que as coisas de Deus são diferentes. E, consequentemente, vamos ser sinceros, pelo menos a começar de mim. Quantas coisas eu disse não, porque no fundo, a desculpa era minha. E aí a gente vai colocando desculpas. E o tempo vai passando e as coisas não vão acontecendo, irmãos. Porque de fato é difícil, às vezes, ter que acordar mais cedo. É difícil ter que gastar um tempo naquilo. É difícil ter que parar para ler a Bíblia. É difícil. E aí tudo se torna difícil. E quando eu e você não somos obrigados a fazer, irmãos. Por isso, a nossa proposta aqui nessa manhã é: realmente Deus não nos obriga. Mas eu tenho certeza absoluta que os mais abençoados por quem escolher a Deus nessa manhã será você mesmo. Amém. Romanos 12, verso 11. Olha o que diz Romanos 12, verso de número 11. Romanos, capítulo 12, verso de número 11. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Irmãos, servir a Deus de fato com o coração, como já nós dissemos, é exatamente o quê? É alegria, é satisfação. Não é esforço nós sermos comprometidos com aquilo que deve. Não é esforço fazer aquilo para exatamente engrandecermos e exaltarmos o nome do Senhor. Não é esforço, irmãos. Quando nós entendemos que fazemos isso por gratidão. Deixa eu falar uma coisa para você. Por mais que haja necessidade, por mais que haja uma indignação da sua parte, por mais que haja realmente uma necessidade de tempo despendido, por mais que haja essas coisas, irmãos, quando você entende a sua missão e você cumpre aquilo, não tem alegria maior. Jesus disse que é melhor dar do que receber, não foi? Quando você dá alguma coisa para alguém, e aquela pessoa recebe com os olhos cheios de lágrimas, a alegria maior é de quem recebe ou de quem dá?
eu tenho certeza que é de quem dá. Esse é o prazer do serviço, irmãos. Não importa como vão fazer, como vão tratar, mas esse é o prazer do serviço. Eu não vou ler, mas Colossenses 1,16 vai falar que os que servem a Deus estão sob o domínio de Cristo. Em Mateus 20, 26 e 27 vai dizer que os maiores no reino de Deus são aqueles que servem, são os menores. Em 1 Pedro 2,16 vai dizer que os servos de Deus têm a verdadeira liberdade. Sabe por quê, irmãos? Porque a verdadeira liberdade consiste exatamente não em eu poder fazer o que eu quero. Guarde isso, nós já falamos sobre isso. A verdadeira liberdade é exatamente eu ter condições de dizer não para aquilo que vai me fazer mal. Essa é a liberdade. Essa é a verdadeira liberdade. É eu conseguir escolher, dizer não, isso aqui eu não quero, porque isso aqui me faz mal. Eu não dependo disso para viver. Eu não dependo disso para ser. Eu não dependo disso para ter. Porque se eu dependo de algo para ser ou fazer, eu me torno escravo daquilo. Aquilo é um Deus para mim. Mas aqueles que temem a Deus, aqueles que servem a Deus, vivem a verdadeira liberdade. Capaz de dizer, não, isso eu não quero. Isso vai me afastar de Deus. E olha, o que diz lá em João, capítulo 15, verso de número 14. Isso aqui é tremendo, irmãos. João, capítulo 15, verso de número 14. Eu quero até propor à igreja para a gente ler junto aqui. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Perdão, Samuel, volta para o 14. Tá, vocês são meus amigos se fizeram o que eu ordeno, verso 15. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. À medida que você serve a Deus, vai chegar uma hora que você vai estar tão íntimo dele que você vai se tornar amigo. O que talvez muita gente não tenha coragem de dizer é que a porta de entrada para isso é o serviço. Sirva a Deus a todo tempo. Sirva a Deus, mas você vai ver que aqueles que servem a Deus de verdade, como diz o texto, eles se tornam amigos. Sabe por quê, irmãos? Porque o amigo não é aquele que simplesmente declara que ama. Não é simplesmente uma verbalização disso. Amigo não é aquele que só busca por interesse. Quem busca por interesse é amigo? Não é amigo. Amigo também não é aquele que está do seu lado só para usufruir o que você tem. Isso é amigo? Não é amigo. Amigo não é aquele que não está presente nos momentos mais importantes. Amigo não é aquele que só é lembrado quando precisa. Amigo não é o que ignora, ou que não está, ou que não quer estar na sua presença. E o amigo não é aquele que não o
conhece. Sabe, irmãos, o sistema colocou a palavra amigo de uma forma muito rasa. Mas o amigo que Jesus fala nesse texto é esse nível de intimidade. O amigo de verdade sabe o que você gosta. O amigo de verdade te conhece. E por isso, eu quero deixar uma breve reflexão para a igreja. E às vezes a gente trata Deus assim. A gente só busca a Deus quando está precisando. A gente só recorre a Deus na hora que a gente necessita. A gente só quer estar na presença dEle quando as coisas apertam. A gente às vezes só quer usufruir do que Ele tem. Senhor, o Senhor tem a cura para me dar, então eu quero a cura, Senhor. E depois que você recebe a cura, por isso o servir a Deus, por gratidão do que Ele tem feito por você, por gratidão pelo que Ele já fez por nós, por gratidão por Ele ser a cabeça da igreja. Irmãos, não tem nada, tem gente que tem um entendimento errado. A igreja na terra nunca vai ser perfeita. Guarde isso no teu coração. A igreja na terra deve ser saudável. São duas coisas diferentes. A igreja na terra, ela não é perfeita. Porque não tem ninguém perfeito, a não ser Cristo no nosso meio. Mas a igreja, ela passa a se tornar saudável quando pessoas estão dispostas a serem transformadas e a serem semelhantes a Ele. Aí a igreja passa a ser saudável, não perfeita, porque a perfeição é quando nós formos levados ao céu. Guarde isso no teu coração. Por isso, se o meu relacionamento com você não está te levando a desejar estar mais junto dele, irmãos, então eu simplesmente estou fazendo algumas coisas legais para você. Porque o nosso relacionamento tem que gerar esse fruto. Que eu, pastor Giliardi, essa igreja, leve você a estar mais perto de Deus em 2026. Que você não hesite em servir a Deus. Vê uma migalha de pão aqui no chão, pega, meu irmão. Isso aqui é nosso. Está vendo algo quebrado ali? Arruma. Se você tem capacidade, arruma. Isso aqui é nosso. Qualquer coisa que nós fizermos, irmãos, voluntariamente, de coração, com sinceridade, vai surgir efeito. E não esqueça disso. De fato, Deus não precisa disso. Nós já lemos aqui, os mais beneficiados disso somos nós. Por isso, eu encerro aqui e que Deus possa trazer alegria ao seu coração por você servir a Ele. Amém? Eu vou fazer uma breve oração, o pastor Giliardi vai vir para cá, para nós orarmos em cima daquilo que foi pregado, daquilo que foi dito aqui nessa manhã. Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos e nós te exaltamos. Pela tua infinita misericórdia, graça e favor, pela oportunidade de estarmos aqui, a oportunidade de te servir, a oportunidade, Senhor, de gastarmos um tempo em te conhecer, em te adorar, em prestar a nossa gratidão e adoração a ti. Que essa palavra leve sentido aos nossos corações, que ela possa, ó Deus, germinar em nossos corações,
frutos de verdade, frutos de sinceridade, Senhor. E entendermos de fato o nosso papel, não somente aqui na igreja, não somente na nossa casa, mas entender o nosso papel aqui na terra, debaixo da missão que o Senhor deu à tua igreja. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, nós te glorificamos. E não foi mencionado aqui, mas eu menciono nessa oração: venha o teu governo sobre nós. Que nessa manhã, se nós decidirmos te servir, nós automaticamente estamos decidindo ser governados por ti. Por isso eu te peço, como Cristo ensinou na sua oração, no seu modelo de oração, venha o teu reino sobre nós. Governe a nossa vida, governe a nossa casa, governe essa congregação, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória, aleluia.